Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mães, o podcast MS Digitais. E hoje eu tô com uma alegria imensa, tem uma convidada muito especial aqui, que é advogada, mãe típica, atípica, é uma produtora, é uma pessoa assim que tá vivendo um processo de se autodescobrir, descobrir o que está fazendo, descobrir posicionamento. E como a gente fala muito isso no marketing, eu achei muito válido trazer essa pessoa também aqui para o Pod Mães, para a gente falar sobre posicionamento humano, né? Sobre a pessoa ser o que ela é e vai dar certo. Com vocês, Aira! Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço, minha querida. É um prazer imenso estar aqui com você, de verdade, viu? Você foi uma joia que apareceu esse ano na minha vida, né? Olha. E todas as conexões que vêm através de você têm sido maravilhosas. Então, você está de parabéns. Por isso que eu estou aqui com muita honra. Gente, eu não sei o que falar, porque todas essas convidadas que estão aqui são pessoas Tem assim, que falar nada, que eu tem admiro só que aceitar, demais. Eu tem não, só não que tenho aceitar. muito o que falar, eu só admiro. Eu tô aqui porque eu admiro. Mas eu trouxe a Maíra e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de quem é você, né? Porque geralmente, todos os eventos que a gente participa juntas, é ela que tá ali palestrando, né? Dando início no processo. E hoje ela é minha convidada para se soltar. Falar Geralmente um eu que apresento as pessoas, isso, né? Agora é o contrário. Olha, eu sou uma mulher, eu costumo dizer assim, eu estou em eterna busca, eterna descoberta, né? Então, o que eu fiz nessa vida, né? Me formei como advogada, trabalhei como gestora cultural, sou da época de Miss, então tenho uma longa história na moda também, no Senac, fui professora. Mas o que aconteceu, né? Depois da maternidade atípica, a vida da gente, né? A minha desestabilizou toda, eu parei tudo e fui ser mãe. Então, uma pessoa extremamente ativa como eu, parei tudo e fui ser mãe do Miguel. E nesse processo, eu fui descobrir o quê? Fui descobrir as terapias, porque era tudo muito novo. O Miguel está com 11 anos. E uma terapia uma vez por semana ou 2 vezes por semana não faz nada. Então, eu fui aprender para fazer com meu filho. Nisso, eu busquei o desenvolvimento humano. Eu já estava, desde os 30, eu tive uma... Eu posso dizer até que eu era meio ateia até os 30 anos. Sim. Né? Então, assim, advogada, racional e e muito certinho. ali, faca na caveira. Sei. E aí, aos 30, a minha espiritualidade abriu. E aí eu saio, assim, de um lugar de materialismo para um lugar de espiritualidade. Então, assim, minha vida virou de ponta cabeça. Nisso, eu estava casando, eu quebro financeiramente, porque tudo perdeu sentido. Parece que nos 30 sentido. acontece tudo, né? Então foi tudo uma loucura. Então... Imagina. E aí a coisa degringolou, assim, né? E aí eu falo que no processo de sair daqui para cá, e agora a vida da gente é um pêndulo, na verdade, né? Sim. Então a gente tá aqui, a gente vai para lá e o jogo é a gente conseguir fazer o caminho do meio, né? Então às vezes é como Cristo fala, né? Andar certo por linhas tortas. Então às vezes um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para a gente tentar manter o equilíbrio. Sim. E aí eu falo assim, eu tô para fazer 50 em janeiro, e eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase, porque agora o meu filho tá muito independente. O que a gente entende nessa jornada, né, Nath? Que a criança ela só melhora quando a mãe melhora. Nossa, a gente falou isso quase agora. Porque total. assim, se a mãe fica naquela, por que comigo? Por que meu filho é assim? Não sei. Toda essa angústia que você tem, que é uma angústia da alma, essas crianças, né? Eu tenho uma visão muito diferente sobre a neurodiversidade, né? Sim. Até porque eu sou também TDAH. Então, eu acho que a neurodiversidade, ela é uma vantagem, até um globo combo. de várias coisas, Isso. né? Então, assim, claro que tem as dificuldades, tá? Mas também tem as partes muito interessantes da neurodiversidade. Então, quando eu comecei a aceitar e entender, e tudo começou a fazer sentido, o meu filho foi deslanchando, né? E até mesmo a fala, né? A fala veio, na verdade, com uma terapia alternativa, que foi barra de Access. Olha, então, parece que tirou com a mão. O Miguel foi dormir sem falar, a gente começou a praticar barra de Access nele e ele começou a falar com 5 anos e meio. Como que é essa terapia? São 32 pontos na cabeça, você passa como se fosse um choquinho elétrico. É muito interessante, chama Access Consensus, é uma franquia, e aí você tem uma série de terapias ali, Uau. né? Tanto é que hoje eles até falam de uma terapia de dar choquinhos e tal, e o Access é mais ou menos assim, mas energeticamente. Então, eu acredito muito no potencial do terapeuta, né? Entendi. Eles falam que qualquer pessoa pode fazer, de fato, qualquer pessoa pode, mas algumas pessoas se dão melhor do que outras, né? Porque
acho que é por isso que a gente tem uma gama gigante de terapias, né? Porque algumas funcionam melhor para um, outros para outro. E a gente tem que ir testando aquilo que funciona pra gente. E o processo é isso, né? Não tem uma fórmula certa para qualquer coisa na vida, né? Ah, eu vou ser isso, vou fazer aquilo, vai dar certo. Não, você vai ter que testar, ver se aquilo vai performar legal para você ou não, né? E falando em performance, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança que depois de toda essa pausa que a vida mesmo, né, te colocou nessa situação de pausar para você viver aquilo que você estava passando, que é a maternidade, né? Eu acho que você tem a típica e a atípica. Isso, eu tenho as duas. Eu também, eu sei como que é. E depois, quando a gente se reencontra, a gente tem esse processo de começar a entender quem é nova você, né? Porque a gente deixa de ser mulher, a gente deixa de ser profissional. Eu passei uma fase que eu não fazia pé, mão, unha, sobrancelha, nada. E aí você entra num questionamento, assim... Eu tive muita dificuldade até com a família, porque o meu filho, o Nath, ele não falava, mas ele fazia telepatia comigo. Eu sabia tudo que meu filho queria. Como ele era pequenininho, então, assim, eu demorei muito, assim, até os 2 anos e meio, eu precisei de pessoas de fora virem falar, porque dentro de casa era tudo muito tranquilo. Meu marido é um cara muito calmo, fala pouco, eu sou muito expansiva, mas em casa sou introspectiva. Eu tenho um momento caverna e um momento... E, então, assim, ele não se comunicava com os outros, mas comigo ele se comunicava. Sim, ainda que telepaticamente, até para saber o que comer, então eu falei assim, opa, realmente tem alguma coisa estranha. Só que o meu filho... Bom, ele tirava com a mão antes de falar. Meu filho via, não sei se dá para dizer espírito, enfim, pegava e fazia cirurgia. Meu filho tinha uns comportamentos, assim, bem diferentes. E a gente notava isso. Então, assim, várias pessoas presenciaram. Então, meu filho sempre teve uma espiritualidade muito ativa. E como eu já estava nesse universo espiritual, estudando muito desde os 30, então, assim, eu acho que ele veio para mim de forma certa mesmo, né? Porque... Pra te colocar nessa posição espiritual de também, entender, eu sempre aceitei quem é o meu filho. Eu nunca quis encaixotar ele em lugar nenhum. E sempre briguei muito por ele. Eu era aquela mãe que ia pra escola, que daí ele foi pra escolinha com 3 aninhos. E como ele não falava, eu tinha muito aquela preocupação, né? Porque, meu Deus, né? A criança não fala, não sabe se defender, não vai me contar o que tá acontecendo, e aí? Como vai ser, né? Como vai ser? Né? Meus pais eram educadores, então minha mãe sempre falou isso. Só põe a criança na escola quando ela já puder falar o que tá acontecendo. Tá mais nos dias de hoje, né, Nath? A gente, né? Aí nasce a minha filha, eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. Eu tinha 2 crianças que não falavam. Porque meu filho tinha 5, a minha filha tinha 3, ninguém falava. A Rafa começou a falar com 3 aninhos e ela meio que também foi puxando o Miguel. E irmãos ajuda muito nessa parte, a melhor coisa, falar o maior presente de Deus foi ter vindo a Rafaela. Porque hoje os dois são melhores amigos, assim, um do outro, sabe? Briga, né? Vai, se entende. Os meus não brigam, Nath. Não, os não meus, olha, eu falo assim, eu recebi um presente. Porque eles se defendem, se protegem. Eles brigam comigo, se precisar. Mas os dois se protegem. Não sei se é a fase. Agora tá com 11 e 9. Eu acho que é um pouquinho essa diferença. Gente, mas é um barato, tanto que os dois se protegem, né? E eu falo, né? Incentivo eles serem realmente os melhores amigos um do outro. Porque essa vida tá muito difícil, né? Tá. E na escola eles têm coleguinhas, né? Não tem amiguinhas. Porque quando muda de escola ou muda de cidade, tem que fazer de novo. Então eu incentivo muito essa coisa do núcleo familiar, né? Entendi. Eu, apesar dos números do autismo, né? Que a gente, né, tem muito casal divorciado, eu continuo com o mesmo marido. Tive 3 episódios de separação, mas continuo com o mesmo marido. Mas então a gente é meio que uma família tradicional e os nossos filhos gostam disso, a gente gosta disso. Então eu acho que a gente cresce muito também enquanto família. E meu marido tem esse mesmo propósito, né? Foi uma coisa que quando a gente se conheceu, a gente se conectou, foi essa busca de evolução e expansão de consciência. Isso foi a coisa que mais nos conectou, assim. Que legal. E isso desde sempre, né? Então tem momentos que isso tá mais ativo, tem momentos que um pouco menos, né? Por causa dessa correria do dia a dia, né? Mas é um desafio quando chega um momento na vida, que é esse ano agora, né? Dentro da antroposofia, a gente fala dos setênios, né? Então, a cada 7 anos a gente muda. Então, eu tô no 49, eu tô no final do último setênio, né? 7 setênios. Olha! Então, é uma coisa que não tinha muita escolha. Né, ia acontecer, e comigo tá sendo assim, meio que didático mesmo, né, então aquela coisa assim, aquilo que você veio para ser, você tem que ser, não dá mais para você ficar colocando panos, ou ainda mais eu que trabalho muito com projeto, né, projeto disso, projeto daquilo, então eu tenho muita dificuldade às vezes de falar não, né, você quer ajudar todo mundo, mas aí chega uma hora que você tem que entender que o não é importante, né, que o não pro outro é o sim para você, né, e tá tudo bem.
E quem é a Maíra nesse processo dos 30 aos 50, em constante evolução e descoberta? Porque Constante. você, de formação, é advogada. Isso. E também tem uma bagagem cultural de terapeuta, né? Isso. Também tem aquela parte do teatro, né? Essa Isso. parte também. É que assim, Linda, maravilhosa, modelo também. eu sou da época de não Miss. disse? Sou da época de Miss. Modelo também. Olha só, eu fiz direito, né? Uhum. Até por causa do meu pai, que queria que eu fizesse direito, então eu fiz, só que eu sempre tive a arte na veia. Então, assim, eu já era apresentadora no colégio, eu estudei no Objetivo, então lá tinha um festival que chamava Festival Interno da Canção. Então, eu já era apresentadora com 17 anos. Então, assim, eu já sempre tive metida nisso. Fluiu. E só que a arte nunca deu dinheiro. E a preocupação da minha família é que eu escolhesse uma profissão que me desse dinheiro, né? Sim. E eu sou de uma época que você ser advogado, ou engenheiro, ou médico, eram as profissões que, né, que realmente davam sustento. Então, a arte, ela sempre caminhou comigo secundária. Eu tenho uma alma de artista, né? Sim. Que, na verdade, eu falo que a arte, ela é a expressão da alma. Então, todo mundo precisa ter arte na vida. Seja pintura, escultura, dança, teatro, você precisa trazer arte. Se você for lá para os primórdios da história, né, tudo que existe, tudo que a gente criou foi através da arte. Então, a arte é a expressão humana. É o que diferencia a gente do bicho, do animal. É a arte, é o design, tudo isso vem da arte. Né? Então, eu acho assim, um governo, até quando ele não respeita esse lugar, ele está perdendo. E dentro da terapia, a arte-terapia, o meu filho se comunica demais através da pintura. Então, a minha casa, eu falo que eu não posso nem levar gente em casa, porque eu tenho todas as paredes, elas são pintadas, os desenhos são grudados, são colados, e eu deixo. Lógico, é a forma dele se expressar também, né? Exatamente. Então, assim, eles são muito artísticos, demais, e eu acho que tem que ser mesmo, porque a gente traz saúde mental, que é a minha grande bandeira. Eu tive uma experiência espiritual muito forte esse ano, e entrei em conexão com a minha ancestralidade através das doenças mentais, né? Então, você vê o meu filho ter o autismo, eu ter o TDAH, a minha avó teve Alzheimer, e o pai dela foi internado no Juqueí. E eu acessar essa loucura na minha família me trouxe para um lugar também de entender isso até como missão de vida, né? Porque o que é a falta de saúde mental, né? É quando você coloca a mente num lugar que não é o dela, né? Claro que a gente tem transtornos mesmo, que hoje tem os CIDs das doenças, né? Mas passa muito por um lugar, Nath, de quando você não deixa a sua alma expressar. Então, eu falo que o descascar da cebola, né? A gente tem que abrir espaços na mente para sua alma poder existir, para você ser quem você é. Então, o que eu trago hoje no meu trabalho é integração. Então, eu fui advogada, a arte sempre esteve ali comigo, aí eu venho para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu fiquei 6 anos trabalhando com enquanto eu era advogada, enquanto eu estudava direito, eu trabalhei 6 anos no Senac na área de moda. Então, eu era professora de modelo manequim, de história da moda, de marketing de moda. Então, sempre estive nesse lugar. Ou seja, quando eu venho não tem um rótulo, né? Eu sou advogada, eu preciso exercer porque isso. Não, mas né? por muito tempo, ainda mais no marketing, você que é do marketing, né? Você tem que ser especialista, você tem que ser especialista. E eu escutei isso até ontem, vamos dizer, né? Em qualquer lugar você escuta tem que isso ser ainda. especialista. E, cara, agora com a inteligência artificial, todo mundo todo mundo é especialista em tudo. É verdade. Então, agora, você tem que ser multipotencial. Então, quanto mais empatia, quanto mais o sentir você tiver, mais sentido vai fazer. E eu vejo isso pela maternidade atípica. O meu filho é pura emoção. Não é uma emoção, é o sentir mesmo, sabe? Se eu não tô bem, ele sabe. Se eu tô bem, ele sabe. E se ele vai dormir bem ou vai dormir mal, depende muito desse estado emocional, do clima da casa. É 100% assim. E eu acho bacana isso que você pontuou, porque no marketing também se vende muito o nicho, né? O fazer daquele jeito para dar certo, o gancho inicial, a forma de falar, e não existe. E eu acredito muito também nesse marketing humanizado, que tá mais voltado pro brand, né? Uma coisa mais do que a pessoa, do que a alma dela tem a transmitir, o que a presença dela, o posicionamento dela tem a transmitir, né? E eu trouxe você aqui, eu acho que exatamente por isso, porque eu vejo que o seu movimento não está em ser uma coisa, né? O seu movimento está em ser várias coisas e trazer esse senso de comunidade mesmo, esse senso cultural. É que assim, eu chamo de causa semente, Nath. Todos nós temos que ter uma causa semente. Qual é a minha causa semente? Desde sempre. Expansão da consciência e regeneração planetária. Tudo que eu fizer na minha vida tem que passar por esse lugar.
Então, dentro dos meus projetos culturais, eu trago sempre a sustentabilidade, eu trago a vulnerabilidade da mãe atípica para poder gerar renda. Então, tudo que eu faço passa por... Quando eu estou entregando um artesanato para a mãe aprender a fazer artesanato para gerar renda, Sim. eu estou trazendo também desenvolvimento humano. Então, tudo que eu faço, eu tenho que trazer a minha causa semente, que é desenvolvimento humano, expansão da consciência, regeneração planetária. Aí, o meu trabalho agora, eu estou desenvolvendo um projeto, agora as empresas, até maio do ano que vem, elas têm que estar adequadas à NR1, que é a saúde mental no trabalho. Olha. Então, o que é a saúde mental? Aí vem exatamente com o processo que eu vivi esse ano, né? A saúde mental é você abrir espaço na mente para sua alma poder florescer. E a gente tem muitas ferramentas. Então, assim, eu tenho 4 pilares. Eu sou pós-graduada em psicologia positiva, né? Então, eu trago os pilares da psicologia positiva, aí eu trago a inteligência espiritual, eu trago a arte-terapia, né? Que é fundamental, e neurociência. E neurociência. Então, a gente traz e a tá ciência... tudo ligado tá tudo, a espiritualidade da tudo pessoa. a mesma coisa, Nath. A gente, cada um dá um nome diferente. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha pós em psicologia positiva, lá conheci pessoas incríveis, que hoje são grandes players, assim. Eu já estava na espiritualidade há muitos anos, estudando espiritualidade. Aí eu vi aquilo e tal, falei, tá, mas isso é milenar, isso está em tal religião, isso está em tal... O que a psicologia positiva fez? Ela pegou uma série de práticas milenares, levou para laboratório e tornou científico aquilo. Então, para mim, não foi novidade. Foi muito legal até, porque eu falei, então agora eu posso usar o embasamento científico, porque eles foram lá e testaram, para falar de algo que eu já descobri em várias religiões, no Vedanta, Bhagavad Gita, com Jesus Cristo. Então, foi muito legal. Só bater um martelo daquilo que você acreditava. E, Nath, hoje eu posso falar com total segurança tudo que eu estou te falando aqui, porque existe uma receptividade. Mas antes da pandemia, a gente não podia falar, a gente era doida, esquizofrênica, sei lá. E ainda mais falar de espiritualidade, falar Isso. dessa conscientização mental dentro de uma empresa, né? Eu vivi uma bagagem de anos, assim, empresarial, que não existia esse ponto, sabe? E tem muitas pessoas que passam pelo burnout, passam pela situação de estar com o psicólogo, assédio o tempo todo, né? Aquela pressão de meta, não sei o quê, e aí a pessoa vai adoecendo. Isso é terrível. E como é que você está trazendo isso para as empresas? Porque isso é muito importante. Isso é... Na verdade, assim, o que acontece? Por que o Ministério do Trabalho tornou isso obrigatório? Porque o prejuízo, hoje, se você for analisar os números de pessoas que estão afastadas pelo INSS, das empresas, e o número de Bolsa Família, de pessoas que estão recebendo Bolsa Família, é muito parecido. Então, o prejuízo financeiro para os cofres, por conta de afastamentos de doença mental, está em torno de 68% o número de afastamentos. Então, o prejuízo para o cofre está muito grande. Então, eles precisavam fazer alguma coisa. Então, vamos levar a saúde mental, né, para as empresas, para que a gente possa diminuir isso. Então, para a empresa, também é uma segurança, até falar como advogada agora, jurídica. Porque hoje, se você faz os treinamentos na empresa e o funcionário não quer fazer, se ele for para a justiça pedir indenização por dano moral, porque eu sofri a pressão de não sei o quê, tem que ver se ele estava lá passando pelos treinamentos. Porque você não pode obrigar um funcionário a fazer, você vai recomendar que faça. Né? E nem todo mundo, tem gente que acha que não precisa, né? A gente convive com todo tipo de ser humano. Não é uma obrigação mesmo. A empresa tem que oferecer. Entendi. Mas vai ter funcionário que não vai fazer. Entendi. E hoje, infelizmente, com a realidade que a gente vê nas empresas, o pessoal 40, 45 mais, Nath, ainda traz aquele machismo estrutural. Tem muito. E é até na fala, às vezes, né? Então, alguém tá doente, como você é mole, né? Então, porque a gente vem de uma geração que a gente não... de atestado, né? Isso. Então, tudo isso hoje, né? A gente tem que ter cuidado, as lideranças precisam ter cuidado. Então, quando você entra numa empresa, a primeira coisa que você faz é um diagnóstico. Certo. Aí você vai descobrir ali naqueles setores, pelo Ministério do Trabalho, a gente tem que fazer diagnóstico por setor de empresa. Então, cada setor tem lá uma série de questões, é tudo feito de forma sigilosa, né? Porque você pode fazer até online. Aí você faz um levantamento dos riscos. Aí os riscos vão ser classificados em baixo, moderado ou alto. Certo. Se ele for baixo ou moderado para baixo, você vai aplicar ações de prevenção. Agora, se aparece no diagnóstico já riscos moderado, alto e alto, você tem que fazer de intervenção. Então, aí são outras ações. Então, a gente tem uma série de propostas para a empresa para a gente poder realmente mapear isso e oferecer soluções. Para quê? Para que se ela vier... Isso vai diminuir o número de funcionários que
abandonam o emprego. Uhum. Aqueles que vêm trabalhar, mas que não rendem, que a gente chama isso de presenteísmo. A pessoa está ali, mas ela está ausente. Legal. Então, o benefício para a empresa é muito grande. E os processos trabalhistas, porque a pessoa vai alegar assédio de uma série de coisas. Não, a empresa está assegurada e está ali porque não foi feito. Então, está tudo certo. Porque isso tem que ser monitorado anualmente ou a cada 2 anos. A gente está guardando ainda a regulamentação certinha de em quanto tempo vão ter que ser feitos esses treinamentos, né? Mas a gente brinca que não é palestrinha, porque agora, por causa da correria, um monte de gente vai contratar um monte de pessoas que não tem muita formação. E tá vindo uma nova geração também que, se você não parar para ter esse olhar, você vai perder esse profissional, provavelmente, né? Ou talvez não vai nem ser inserido direito no mercado, que vai correr para um outro mundo. Então, assim, eu acho que são excelentes oportunidades, tanto para as empresas quanto para as pessoas, da gente trazer esse olhar que é fundamental, porque a gente passa a maior parte da vida no trabalho. Sim. Né? Então, o trabalho tem que ser bacana. É claro que a gente não está falando de fazer caridade no ambiente de trabalho, porque tem gente que acha que você falar de saúde mental é você ficar passando a mão na cabeça de funcionário. Não é isso, porque a minha empresa é um lugar de você ganhar dinheiro. Uhum. Então, claro que existem metas, existem objetivos, né, que precisam ser cumpridos. Mas você tem que deixar o ambiente, porque os riscos, a gente faz a medição, o diagnóstico, a gente faz no ambiente. Uhum. Não é sobre pessoas, é sobre o tipo de ambiente. Então, isso eu também tenho que ficar muito claro. Não é assim, eu vou analisar se as pessoas são, não. É se o ambiente é favorável ou não. Uhum. E os fatores que nesse ambiente causam, que são estressores, digamos assim. E o ambiente comporta pessoas e metas e como que são essas coisas, né? Elas são factíveis ou elas estão, né, extrapolando. Então, e tudo isso vem nesse lugar de você... Que nem, por exemplo, dentro de neurociências, da linha comportamental, a gente fala muito o teu perfil comportamental. Se você pega uma pessoa que é oral, que nem você tem o traço oral alto. O oral, ele é muito comunicativo e ele é muito sensível. Então, a oral precisa ir no banheiro chorar de vez em quando ela tá... Ah, sou eu totalmente! Quando ela tá estressada, ela vai no banheiro e chora. Sim. E aí ela ficou lá 20 minutos, ela volta e ela dá conta de terminar o trabalho. Segue o baile. Mas, se ela não tiver a liberdade de poder ir pro banheiro e ficar 20 minutos chorar, ela vai engolir aquele choro vai e virar ela um não vai problemaço. render o resto do dia. Não, e vai virar um problemaço psicológico Então, o resto da vida. se você é RH ou se você é líder, tem essa visão e você precisa falar. Te coloca numa baia que você vai ficar 8 horas calada sem falar com ninguém na frente do computador, você vai ficar doente. Total. Já pega alguém que é esquizoide, que é mais magrinho, mais textudo, essa pessoa já não gosta de pessoas, ela quer ficar quietinha. Então, você bota essa numa baia quietinha para fazer esse tipo de trabalho, ela vai render bem. Então, na hora de você identificar a pessoa. Exato. Então, hoje tem muita ciência para você saber quem é quem em que lugar. Que legal. E aí tem muita empresa familiar, hoje mais de 65% das empresas são familiares, que você traz, né, os agregados todos para trabalhar e você quer que aquela pessoa seja surdeira, e às vezes ela não tem o perfil para aquilo. Total. E aí a pessoa começa a adoecer. E 20 anos, Nath, 20 anos você fazendo uma coisa que não é para você, porque o seu pai mandou, vai sua ficar mãe doente. mandou. Você vai ter desde transtornos mentais até um câncer, porque a gente fala de psicossomática. Sim. Então, você saber quem você é, e eu gosto muito de falar de alinhamento, né? Você traz tudo que você é, que nem eu fui advogada, fui atriz, então eu trago tudo. Dentro da arte-terapia, eu trago a parte terapêutica que eu fui buscar com meu filho, com tudo que eu estudei de arte. Né? Então, por exemplo, dança pra mim, eu me curo na dança, eu preciso dançar. E eu fiquei muito tempo sem dançar. Então, assim, eu preciso dançar. E não é dança de boate, é botar uma música e é movimentar o corpo, né? Então, eu preciso Pois me leva na boate também, que a gente dança. Você sabe que eu não gosto de boate, menina? Ai, não acredito. Não gosto de boate. Eu gosto de música mais jazz, neoclássico. Que movimenta assim, né? A mente. Que você faz coreografia, umas coisas assim. Sei. Então, cada um tem um lugar movimento, né? Meus filhos fizeram aniversário recentemente, ganharam uns Bob Goods, que chama. Menina, que delícia. Não, mas que delícia. Mas é bom, eu catei. Eu falei, ai, que gostoso. Esse é meu. Esse ninguém então, tira, eu falei, né? nossa, e aí você sai, né? Então é uma delícia. Então a gente precisa trazer essas pequenas coisas pra gente abrir esses espaços na mente, pra gente ser quem a gente é. Então aí você integra. Então eu cheguei no momento que eu posso, através de palestras, de treinamentos, eu hoje estou num lugar que eu faço o design de experiências. Então eu vou na empresa, a gente faz o diagnóstico, aí eu levo pra empresa uma proposta, ó. Então, para
nessa fase para isso, a gente pode fazer isso, isso e isso. E de acordo com o orçamento da empresa, porque a empresa é obrigada agora a fazer isso, né? Mas cada empresa tem um tipo de orçamento e um tipo de olhar para isso, né? Porque tem gente que quer fazer só o que a lei obriga, mas tem empresa que tem um olhar que reconhece que o valor da empresa é o valor humano. Sim. E aí ela quer realmente desenvolver projetos bacanas ali. Já tem algumas empresas fazendo isso. E a empresa que se conscientiza disso, ela leva aquele profissional pro resto da vida, né? Porque a pessoa se sente acolhida, se sente que está num ambiente favorável ao que ela é, né? E vai render muito mais. E a pessoa não vai embora, né, Nath? Porque assim, às vezes a empresa investe tanto no funcionário, né? E aí, quando o funcionário fica bom, ele vai embora. Porque investiu na parte técnica, mas na parte humana deixou a desejar. E a gente fica num lugar porque é o bem-estar do lugar, né? Sim. Porque hoje a parte técnica, qualquer um aprende. Você vai levar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas você entra no lugar, você vai aprender a função técnica. Sim. O que te demite ou o que te contrata hoje são as suas habilidades emocionais. Total. Eu ainda brinco, eu falo assim, eu era cognitivamente muito inteligente, mas a minha inteligência emocional era burríssima. Eu fui aprender depois dos 30 o que era inteligência emocional. Eu era um trator. Nossa, você entendeu? Eu total. era um trator, sabe? Não tinha isso. Não tinha empatia, não né? Não tinha, de jeito nenhum. Então, do meu jeito, acabou. O autismo até me levou para isso, sabe? Porque eu, com essa velocidade que eu tenho, meu filho é como se eu fosse uma Ferrari e ele uma carruagem. E aí você precisa sair desse lugar para entrar nesse lugar. E isso não é melhor ou pior, isso só é diferente, porque o autismo ensina isso, né? É só uma forma diferente. E quem diz que a minha forma é melhor? Porque a historinha da lebre com o coelho, né? Quem ganhou nessa história, né? Nossa, então, essa velocidade toda, para chegar onde? Né? O destino de todos nós é um só. Caixão, ponto. Nossa, vem muito de encontro que eu tava vivendo há pouco tempo atrás, né? A gente tá nessa ânsia de querer chegar ou ser alguma coisa, né? Eu preciso ser, eu preciso chegar. Você já é, você é filha de Deus, assim como entendeu? eu, a imagem e semelhança. Quando você chegar lá num lugar que você nem sabe onde é. Pois é. E aí todo mundo que chega nesse lugar fala, era isso? O que vai ser, né? Ô, Má, falando assim, deu para entender muito bem o seu trabalho nas empresas, eu acho excepcional, excepcional. Eu queria que você tivesse no meu tempo mesmo de quando eu comecei lá dos 17 anos mesmo, para ser uma coisa assim que valesse a pena todos os dias estar lá, sabe? E trazer esse olhar hoje em dia, eu acho que vai ser uma grande evolução para nossa sociedade. O que é mais agora. legal, Nath, é assim, quando eu me tornei terapeuta do meu filho, eu fiz uma transição, eu me tornei terapeuta um tempo. Então, eu atendi muitas pessoas online por um tempo, especialmente na pandemia. Então, eu virei terapeuta, minha profissão foi terapeuta por alguns anos. Acontece muito isso, quando a gente expande consciência, a gente quer que todo mundo passe por isso. E aí a gente tem um hábito de querer migrar de carreira. Sim. Então eu vejo muita gente que abandona carreiras para virar terapeuta. Aí você fica ali algum tempo e você fala, putz, não tô bem, que foi o que aconteceu comigo. Aí o que eu entendi dessa parte da integração? O meu movimento, né, minha causa semente, que é a expansão da consciência, é o seguinte, eu não preciso estar ali no 1 a 1. Se eu vou para dentro da empresa, e com a NR1 é um movimento maravilhoso, eu vou fazer esse movimento dentro do sistema. Então, é modificar o sistema de dentro para fora. Se você vai para uma empresa com 250 funcionários e 250 funcionários vão passar por você, que você desperte 2 ou 3. Você já fez a mudança. Esses já fazem a mudança. O nosso foco também é a liderança, porque se a liderança tem esse olhar, a liderança vai trabalhar esse novo olhar com esse funcionário. Quantas pessoas você modificou? Você jogou uma semente ali. E aí elas vão buscar esse desenvolvimento também. Então, o potencial de eu voltar para o corporativo, porque eu fugi do corporativo, porque a advocacia era das 8 às 8, era uma loucura, eu sou capricorniana. Quem é capricorniano sabe, a gente é não tem essa regra. Sofredor. Então, assim, eu sempre fui Caxias. Então, assim, a advocacia por um tempo, para mim, foi muito sofrido. Depois da pandemia, entrou mais o consultivo, o preventivo e tal, mas eu era aquela que ia para audiência, que ia brigar, era um trator, né? Então, isso era muito desgastante para mim, porque eu me cobrava muito. Então, eu saí daqui para cá, é aquilo que eu te falei. Então, para mim, não foi suave. Né? Para algumas pessoas é suave, para mim foi bruta a coisa, né? Você acha que a receita, então, está em não se cobrar tanto e viver o precisa ser vivido? Ou qual que é? A receita é tirar, Nath. Tirar. A gente tem que tirar. Colocaram muita coisa na nossa cabeça que não é nossa. A gente foi aprendendo com o pai, depois com a escolinha, depois com os adolescentes, os colegas, depois no trabalho. E aí vão colocando crenças, valores e coisas. A gente já... Você vê criança
tirando se você nasce com alguma doença, você vê uma criança que não é autêntica? Não. A criança, até os 2 aninhos, Todas são. ela... E você já vê as habilidades que ela tem ali, se você tem esse olhar atento. Cara, quanto mais você puder deixar aquela criança ser aquilo que ela veio para ser, sem ficar jogando... E a gente faz isso, né? Olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode, você não pode, você não... Quantos não pode a gente escuta na vida? A gente chega um momento que a gente tem que tirar. Começa a tirar. Então, a gente tem que parar de achar que a gente tem que estudar tudo. A gente já sabe muito, tá tudo aqui dentro. A gente tem uma bagagem, então a gente tem que tirar. Isso parece até contra, né? Contra a regra, né? Mas, Mas assim, faz total mas tem sentido. que tirar, porque a tua essência já sabe. Você faz uma coisa hoje, você tá na MS Digitais, você faz uma coisa. Tira tudo. Você já sabe o que você faz para ganhar a vida. Tira tudo agora e traz a Nath. É o posicionamento único que eu É você acredito se muito. integrar. Então, você se integra com aquilo que você é. E aí, você entrega a A sua verdade. integridade. Isso. Porque se você dá certo. Aquela que não compra, né? Aquela que Por não que se que a compra e vida, não se se a vende. sua vida ainda não deu certo, Nath, por que que não deu certo ainda? Falta Porque a você sua- ainda não está colocando aquilo que você A é sua no mundo. verdade. E eu falo isso por mim. Porque falar de espiritualidade, eu estou conseguindo trazer essa minha verdade agora. Porque racional, capricorniana, advogada, vão falar que eu sou esquizofrênica. Falar do meu TDAH, da minha neurodiversidade, eu consigo falar agora. Porque antes, como que eu ia ser vista? Uhum. Né? E aceitar todos esses papéis também, né? É você ir contra aquilo que já colocaram na sua cabeça que precisa fazer, né? E é difícil, porque os primeiros tabus que a gente quebra é com a gente. Sempre com a gente. Depois, a gente tem que enfrentar os tabus que veio da nossa origem também, né? Da Que muita gente ancestralidade, já começa... principalmente. Já, E como você acha que foi para mim né? olhar para minha família e falar, gente, quanta coisa louca que tem na minha família? Olha, como que Vocês foi? não sabem que eu tô Como- querendo fazer isso, agora Aí só eu pra falei, me da onde descobrir. vem essa loucura toda? Olha lá, ó. E aí eu parar, porque eu também sou Sim. consteladora. Nesse processo eu também virei consteladora. Eu entender que eu tenho que parar em mim, né? Para que meus filhos tenham romper esse liberdade. padrão aí. Isso, romper isso. Uhum. Então, é muito legal quando você Muito. vai fazendo isso. E vai ficando mais leve, Nath. Porque, assim, no começo, até quando a espiritualidade, existe a espiritualidade tóxica também. Uhum. Que você quer consumir tudo, aí você fica com o ego espiritual, que aí você acha que você está evoluída, que você sabe tudo. Você é a melhor. Aí lá vem o tombo, né? Logo vem o tombo. Total. E aí a gente tem que se colocar num lugar de que eu sou uma alma humana tendo uma experiência. E tá aprendendo o tempo todo. E você é outra, e quando a gente se conecta aqui, a gente tem que aproveitar isso, porque não é à toa, né? Sim. Esse ano eu encontrei pessoas muito incríveis, né? Eu digo assim, eu conheci umas 3, 4 pessoas que têm que são pessoas também que estão no corporativo, que estavam engessadas, que ficaram doentes na mesma fase que eu, que tiveram uma expansão na mesma fase que eu, porque a gente entrou definitivamente com a entrada do novo Papa, a gente teve a consagração da entrada da Era de Aquários, então, que é uma era mais leve. Uhum. Então, assim, a gente falava de era de informação, a informação está toda na inteligência artificial, ponto. Agora a gente entra na era da espiritualidade Da e da essência. empatia, da essência. Isso. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu até brinco, vou falar uma coisa aqui que tem gente que vai achar até ruim, mas a gente tem que morrer por causa disso. Porque tem pessoas que insistem, né, em ficar com aquela mentalidade que não funciona mais agora. Então, a gente tem que morrer, aí vai da sua crença, não sei se nascer de novo ou não, enfim, para que a gente permita que as novas frequências venham, né? Uhum. Então, até o autismo, por exemplo, eu acredito muito, a gente tem um grupo que nasceu, né, ou se desenvolveu essa quantidade de neurodivergentes, porque a gente está fazendo essa virada. Então, essas crianças que vêm, né, que hoje já são adolescentes e tudo mais, elas vêm até para suportar uma mudança magnética. Então, é como se fossem muitas almas ali são muito evoluídas, e quando elas entram no corpo, o corpo é muito mais denso do que a frequência que elas têm. E por isso que dá esse desencaixe, né? Claro que a gente tem vários níveis, e a gente tem também Sim. outras coisas, né? Dentro de transtornos espectro, mentais, né? Não só no espectro, mas até espiritualmente falando, tem de tudo. Mas vamos falar de uma linha mestra, né? Então, a tendência é começar a baixar ou começar a se descobrir algumas curas ou algumas intervenções que façam mais sentido, a partir do momento que a gente vai entrando mais na frequência dessa era. Então, daqui uns 50 anos, né, a neurodivergência é uma coisa assim, entendeu? Que vai fazer parte. Já é normal, é normal até porque... Né? Se parar para pensar, eu acho que todo mundo já tem alguma coisinha ali que precisa, Não, você né? tem...
Não tem um nome, antes não tinha um nome, hoje não tem um nome, mas se você entra a fundo numa terapia, por exemplo, você descobre que tem alguma coisa ali, às vezes enraizada, às vezes da infância. Esse negócio de rótulo, nossa, olha, se você conversar com a minha família, eles vão falar, mas a Maíra rejeitava o autismo do Miguel. Não é que eu rejeitava, eu nunca aceitei o rótulo. Até porque eu tive um médico antroposófico muito bacana, que ele falou assim, você não tem que pôr rótulo, porque quando ele entrar na adolescência, que tem aquela primeira poda neural e tal, tem muita gente que... Você também não tem filho adolescente, né? Mas Ainda quando eles não. entram nessa fase, diz que tem alguns que viram até, tem outra personalidade. Porque Todo mundo tem fala a poda isso. neural. Sim. E aí é nessa fase que você vai ver também como é que vai ficar a organização de neurônios e tudo mais, né? Legal. Então hoje, assim, tá muito legal. Lógico que ele tem, né? Mas ele não tem... Eu falo assim, que o incômodo é meu. Quem gostaria que ele tivesse amigo sou eu. Mas ele... Não faz diferença para ele ter amigo. Ele gosta do universo dele, ele gosta das coisas dele. E ele tem a minha filha como amiga. A Ele gente tá conversa feliz do muito. jeito que ele é, né? Isso, então eu não tenho... Claro, ele vai ter algumas dificuldades no futuro, que nem ele acha que ele não vai ter esposa, ele acha que ele não vai conseguir trabalhar, ele tem algumas inseguranças, mas a gente tem que ir trabalhando, porque além de Isso. tudo ele também é tímido, mas assim, se você olha para ele, meu marido também, a gente olha e fala, eu acho que você é meio autista também, eu falo, meu marido. Total. Porque a gente fala, né, lógico que eu tenho TDAH, pode ter vindo de mim também, eu tenho um sobrinho também que é autista, A mas gente ele começa a é observar a família inteira. Não, mas esse meu sobrinho é Asperger, ele Sim. fez ITA, mas a parte social dele também super Funcional. comprometida, né? Assim, nesse sentido. Então a gente começa a ver, gente, vai nascendo tudo ali, né? Não tem como. Mas a gente fala, tá, e daí, né? A gente tem que aprender a viver com isso, né? Porque a gente é uma alma tendo essa experiência humana. Aí a gente vai morrer, e daí, né? Tem N teorias aí, mas enfim. Sim. Né? E você falou bastante desse seu trabalho que você já está focando mais para as empresas, principalmente nessa lei aí agora que é fundamental. Qual que é o trabalho que você faz fora, principalmente envolvendo a Secretaria da Cultura, né? Que você tem esse trabalho aí em união, né? Tá em todos esses lugares. Na cultura, aconteceu assim, né? De eu ir prestar uma assessoria ali. Sim. Foi uma gestão nova, né? Que mudou aqui na nossa cidade. Me conectei com a Solange, da Neurodiversidade. Sim. Tanto é que a Solange tem uma cabeça maravilhosa também. Beijo, Sol. Te amamos. Pra gente poder fazer essas loucuras. Então, assim, a gente vem tentando implantar. Tentando não, tudo que a gente faz tem inclusão. Que é a minha bandeira também, né? Não tem como. E, para mim, tudo que hoje que a gente consegue implantar, claro que é difícil, ainda mais uma gestão nova, né? Sim. A gente coloca os nossos valores, né? Que são as nossas assinaturas. Então, para mim, a inclusão é fundamental, o feminino é fundamental. Então, tudo que eu posso colocar que tem a minha assinatura, eu coloco. Porque você a participa arte e se envolve. Não tem como, né? E trabalhar com arte, para mim, é uma delícia, né? Porque... É sua realização. Gente, é que assim, infelizmente, dentro da classe artística, as pessoas estão muito presas ainda no ego, né? Mas é também na classe artística que tem muita gente que despertou. Então tem de tudo, sabe? Então me conectei com pessoas maravilhosas ali dentro, que também estão nessa busca, de expansão da consciência e que usam a arte como ferramenta também, né? Como eu uso nas empresas a arte-terapia, que é maravilhosa. Sim. Mas tem gente que está muito presa ainda em ego, em estética, em coisas que faz parte. Eu acho que cada um está num processo evolutivo, Nath. A gente não tem que achar que a gente é melhor do que ninguém de jeito nenhum. Eu não posso falar isso porque eu fui um trator ambulante, né? Não fui a pessoa mais doce do planeta de jeito nenhum. Depois dos 30 que eu melhorei. Mas é bom que a gente entende que todo mundo passou por isso. Desculpa aí antes dos 30, quem cruzou meu caminho, que eu fui galera meio... que eu comia grossa no mas eu melhorei um pouquinho, viu? Melhorei um pouquinho, tô um docinho agora. Ai, amiga, eu super me identifico com isso, super. Mas assim, eu acho que o legal é isso, não é, Nath? A gente poder reconhecer que a gente fez mesmo muita bobagem, né? Porque a gente não dá para nascer perfeito, né? Eu até acho que eu fui muito perfeitinha para algumas coisas. Queria agradar papai, queria agradar mamãe. E nisso eu fui fugindo de mim, né? Fui fugindo de mim. Mas uma hora a bolha explode, né? No meu caso. E quando explode, né? Não, e assim, eu acho muito legal quando é suave. Que nem, eu entendo hoje que eu acho assim, existe um caminho, né? As pessoas casam, constroem a vida, tem a família lá para os 60... elas começam a abrir espiritualidade. E eu acho maravilhoso quando acontece assim. Porque daí a pessoa tá com a vidinha ganha, já criou os filhos. Ninguém vai criticar. E aí ela vai cuidar da espiritualidade. No meu caso, não foi. Foi tudo muito bagunçado. Foi com 30 anos, no auge da minha carreira. E aí,
tudo perdeu sentido. Eu falei, não Sim. quero mais, não sei o que está acontecendo. E aí quase o casamento vai para o espaço também, porque você se perde naquilo No tudo, você não sabe processo quem é você é, complicado. quem não é. A única coisa que eu sabia que eu queria na minha vida, desde que eu sou criança, é ser mãe. Isso eu falava assim, eu tinha certeza que eu ia ser mãe. E eu demorei para ser mãe. Eu fui mãe com 38 e com 40. E eu já estava casada há 9 anos. Então, assim, mas eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Então, isso era uma coisa assim, que se eu não fosse, isso para mim era missão. Ia ser frustrante, né? Ia ser frustrante para mim. E tem sido a maior escola. Porque aquela Mas mulher... é nesse momento que a gente começa a florescer, né? Falar, não, calma. Nath, eu fiquei com medo. Existe alguma coisa aqui que eu tô conhecendo agora. Eu era uma mulher corajosíssima. E depois da maternidade, eu descobri o medo. O medo de tudo. Tanto é que não é que eu parei de trabalhar, porque eu achava que ninguém ia dar conta dos meus filhos. Uhum. Que alguém ia bater, que alguém ia fazer mal, que alguém ia... Cabeça de advogado, a gente, né, escuta cada coisa aí que Já a gente tava não... pensando Só no eu que processo. posso, só eu que posso, só eu que Uhum. sou capaz. E eu sou meio assim até hoje, né? Uhum. Então, assim, eu e meu marido, a gente reveza muito esse papel de sempre ter um dos dois com a criança, quando, né, com as crianças, quando o outro tá fora. Sim. Porque eu quis ser mãe pra ser mãe. E assim, ó, posso ter feito muita bobagem na vida, mas eu acho que o papel de mãe... Foi mais. Eu acho que eu sou uma mãe do caramba, assim, sabe? Eu sou amiga dos meus filhos. A gente tem uma troca, assim, sabe? Eles falam tudo Incrível. comigo. Inclusive o Miguel comigo fala muita coisa. Ele é mais calado, mas com a morte da Preta Gil, o Miguel ficou muito impressionado porque ela tinha idade muito próxima da minha. E aí ele ficou, assim, muito perguntando da morte dela, né? E aí ele começou a querer saber por que a pessoa tinha câncer. E aí eu trouxe pra ele... Falei, olha, meu filho, quando a pessoa não põe pra fora os sentimentos, não expressa, é uma das causas que a pessoa pode ficar doente e ter câncer. Ah, pra quê? Fiquei até meio assim, porque ele levou ao pé da letra, então agora ele vem me quer contar falar tudo. Então, assim, eu acho que foi um pouco Foi bom, pesado, mas foi mas bom. foi bom, porque ele que tem dificuldade Ele de imagina que eu expressar, vou ficar com alguma coisa. né? ele vai buscando algum jeito, porque Uhum. pra ele é difícil se expressar, né? Mas ele busca algum jeito de falar, Que bacana. de trazer isso, porque ele não quer morrer desse negócio. Tá certo ele. Melhor então, falar mesmo. Então a gente faz algumas coisas, mas assim, a gente vai encontrando caminhos para as coisas funcionarem, né? E eu acho que quanto mais eu fui conseguindo tirar tudo isso e ser eu, e assim, Nath, a gente se conecta com quem a gente tem que se conectar. É. A gente não vai agradar todo mundo. E tem gente que não vai gostar da gente mesmo, né? É. Mas é tipo assim, Sim. dane-se, porque se eu tenho que me esforçar para ser alguém, ainda quando eu tô me esforçando para ser alguém, esse alguém pode se conectar comigo, mas alguém que seria mais importante não conecta. Sim. Então não dá para agradar. Não dá. Não dá. E se você viver para agradar ou tentar fazer um papel, né, um personagem, você vai se perder. Vai chegar uma hora que não vai ser mais você, né? E a melhor parte de envelhecer é isso, né? Porque claro que tudo por fora vai caindo, mas isso vai ficando muito mais fácil, sabe? E eu amo Você esse fala, papel, assim, dessa transição, né? Falando em transição, eu trabalhei, sou formada em gestão financeira, trabalhei 10 anos na área financeira e nunca me conectei. Quando eu migrei para o marketing, eu acho que o que mais trouxe de conscientização foi essa parte de quebra esses tabus aí do que precisa ser, do que precisa não ser, como precisa falar, como precisa... Seja você, sabe? O marketing traz essa sensibilidade de você se expressar e ser você do jeito que você é, e eu acho que a gente veio muito de encontro, acho que desde a primeira vez que eu te vi, eu senti muito isso, que você é muito autêntica, assim, né? É uma pessoa que se expressa muito bem, mas é conexão. É que você vê, a gente aprende na terapia, o meu filho, ele soca a almofada hoje, então tem a almofada que ele soca, então, porque não pode ficar dentro, Mas tem né? que externalizar isso, né? De alguma Então, forma. porque não pode ficar dentro, porque vai virar doença. Então, tem que pôr pra fora de algum jeito. Eu vou Aí agora procurar tu uma falou, ó, dá garrafinha. pra lavar a louça. Eu vou falo procurar assim, alguma dá pra coisa. varrer o chão. Tudo isso põe energia fora. Eu falo, meus filhos, agora tô vendo se eles colaboram um pouquinho em casa. Ah, não, eu quero um travesseiro também. Eu vou procurar alguma Mas coisa isso ali, ó, do pra travesseiro é canalizar. maravilhoso. Bacana. Eu falo assim, até quando você pega um travesseiro e você morde, Nossa, você mas... grita, não, e você grita com o seu maior grito do mundo, mas com o travesseiro abafado, porque daí você solta tudo e você não vai incomodar ninguém. Olha. E você jogou aquela energia pra fora. E você tem que jogar, porque a gente tem energia, a gente tem os 4 elementos. O fogo, ele tem que sair. Porque se ele não for pra fora, ele vai pra dentro. Aí você vai ter queimação, você vai ter gastrite, você vai ter uma série de coisas. Então você tem que tirar. E o nosso corpo fala com a gente, Nath. Fala. Então, se você consegue chorar, maravilhoso. Chorar é remédio. Total. Mas eu acho que deu pra entender muito bem a sua Nossa, essência. falamos, né? Falei, Nossa, né? nem sei Falei. quanto tempo a gente tá falando. Nem eu. Mas pra finalizar mesmo, fale um pouquinho das suas redes, né? Como que é o seu trabalho assim, dentro das redes, para as pessoas te acompanharem. E se você quiser também, esse espaço é seu para você
deixar um recado, deixar uma mensagem bacana aí pro Bom, pessoal eu quero que tá acompanhando. agradecer, eu quero dizer que dá para ver no seu rosto que você faz com alegria. Então, isso é a coisa mais legal. É quando a gente vê que a pessoa está fazendo uma coisa que é brincadeira, parece. Não parece que é trabalho, né? É. Porque isso chama flow. Na psicologia positiva, isso chama flow. Você faz que você não vê o tempo passar. Então, se você está fazendo as coisas na sua vida desse jeito, você está fazendo o que você veio para fazer. Olha, meu. Então, isso, ó, eu tô até arrepiada. Olha, eu também tô. Isso é um indicativo de que você está no lugar certo. Se você está fazendo algo que está difícil, está ficando doente, está pesado, está tendo dor de cabeça, cara, isso é sinal de que Tem que mudar a não rota. está no lugar certo. Tá tudo dando errado, o negócio, você está indo para o lugar errado. Vamos direcionar para onde tem que ser, né? Então, assim, você teve coragem de sair, né? Da minha bolinha e vir aqui, e, né? E vir arriscar, empreender e botar sua carinha. Num podcast. Num podcast, eu falei, vou. É. E tá fazendo conexões maravilhosas, né? Muito legal. O Entre Elas, né? Sim, Então, assim, essa menina aqui, gente, essa garota aqui, tá fazendo um movimento lindo entre mulheres, porque ela tá vivendo a verdade dela. Então, não tem como não dar certo. Verdade. Entendeu? Não tem como não dar certo. Então, uma vez são 10, depois são 20, isso é exponencial, Nath, porque você tá fazendo com amor, com alegria, com alma. Obrigada. Né? Então, assim, meu Instagram hoje é maíra.coupaerte.sartori. Eu só usava o Maíra Sartori. Eu precisei colocar o Coupaerte por uma questão de frequência até, que foi uma das coisas que eu acessei. Mas o meu trabalho é o corporativo com alma, porque, assim, isso é até para colocar um muro, Nath. Porque, assim, eu só quero que me procurem empresas que tenham essa vibração, que entenderam que a gente precisa, porque uma empresa tem uma alma, ela tem um DNA que geralmente é o dos donos. Sim. E às vezes a empresa também não está muito bem, porque a empresa começa também a seguir os gurus de marketing, coloca isso, coloca aquilo, e tem que parar. Qual que é o seu DNA? Qual que é a sua alma? É sobre você. E isso é sobre você. Total. E aí os funcionários que você traz têm que combinar com essa alma, com esse DNA. Né? Total. Então, se faz sentido para você, corporativo com alma é o caminho agora para a implantação do NR1 também. Quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Tá, o convite foi maravilhoso. Falei muito, né, acho? Não, ficou perfeito. E parabéns, continue, porque é isso mesmo. Você tá no lugar certo, dá para ver, assim, a gente vê o brilho. Olha, a propaganda é para ela fazer dela, ela tá fazendo a minha, mas eu tô muito feliz por isso. Te agradeço muito, Mar. Nosso podcast de hoje foi isso. Foi muito, nossa... Foi incrível, assim, ela fala tudo que eu acredito. Eu acredito nessa organização, tá nessa verdade, nessa interação você tá com pessoas. Com o movimento do planeta, exatamente. E você só vai se conectar com pessoas assim porque você tá vibrando isso. Exato. E chama mesmo, né? Você vê que conecta mesmo. Vem do nada, às vezes, né? Na verdade, não é do nada, é a sua energia. É só não perder isso, é você alimentar isso. O que te faz ficar nessa vibração? Porque vai vir, né? Vai vir teste de tudo quanto é lado pra gente sair disso. Sim. Né? E a gente vai também receber os testes para ver se vai ficar ali ou não. Cada vez que você vai subir de patamar, a gente fala subir de metron, né, na espiritualidade, vai vir um teste pesado que vai querer te tirar disso. Verdade. Quando você está direcionando uma coisa legal, vai vir aquela oferta tentadora para voltar, por exemplo, para o universo da gestão lá, da gestão financeira. Vão te oferecer. Corre! E aí agora você eu corro. Meu Deus, eu tô apertado aqui, estão me chamando aqui. Sim. E aí é o teste para ver se você vai ou não mudar de faixa. Porque às vezes a gente tem que passar um perrenguinho para poder. E aí a sua essência de não mudar é o que vai fazer, o que vai realmente direcionar a sua vida, né? Exatamente. Se você estiver alinhada, alinhou, integrou, você só pode expandir. Verdade. Não tem para onde ir. Integrou tudo que você alinhou. Quando a gente fala de alinhamento, a gente está falando de chakra. Se o que você pensa é igual ao que você sente, tá? O problema é que a gente sente uma coisa, mas enfiaram um monte de coisa na nossa cabeça, então que a gente pensa não é nossa. A gente fica mais com medo do que com a frequência que tá indo bem. Tá cada setinha puxando para um lado. E como é que o universo vai te atender? Isso aqui que é uma coisa, isso aqui que é outra coisa. Fala, decide aí, a hora que você decidir eu volto. Aí, vem, você fica, ó. Tem gente que tá há anos, eu fiquei muitos anos correndo atrás do próprio rabo. Porque coração quer uma coisa, mas a mente, a formação, o pai, todo mundo falando ali, você... Vai seguindo o que e nunca é por mal, né? Nunca é por mal. Eles querem o teu bem, mas a nossa geração passada não foi educada para entender esse lugar que hoje a gente olha para os nossos filhos e fala, cara, eu tô aqui para te ajudar a ser quem você é. Eu tenho muito essa consciência. Você vê que hoje em dia a gente tem tanta consciência disso que a gente não espera mais que nossos filhos sejam formados na melhor faculdade, É só que eles sejam felizes. Até porque, né, Nath, a gente com filhos atípicos, a gente não pode nem querer isso. A gente tem que ver o que eles vão
trazer, né? A gente tem muito que aprender. É muito legal, porque Total. fala assim, esse padrão que eu recebi, não tem como eu levar para ele, porque ele é muito diferente. Sim, Então eu tenho que falar, o que eu posso ir tirando para ele poder ser o que ele quer ser, né? exato. Hoje ele quer ser atendente do McDonald's. O meu filho hoje disse que quer ser professor. Eu acho que é por causa do movimento do Dia dos Professores. Agora ele diz que é professor. Mas de matemática. Mas o meu é porque ele adora matemática. Mas o meu é porque A ele minha adora filha é o dentista. McDonald's. Desde que nasceu, ela falou que é dentista. Olha, Dentista, que escolheu legal. dentista. Sabe que eu tenho minha irmã que é veterinária. Ela fala desde bebê que ela vai ser veterinária. E ela é. E eu falo que quando a pessoa nasce com isso, é tão mais fácil a vida. Nossa, Porque ela não sai do eixo, né? Agora, Não. quando a pessoa nasce querendo ser astronauta, bailarina, bombeira, que foi meu caso, Kate Marrone, a Mulher Maravilha. Aí é mais difícil. Nossa Senhora, aí você vai fazendo. Mas hoje faz sentido, né, Nath? Porque tudo que eu fui fazer de diferente foi para chegar nesse momento e poder entregar o que eu entrego. Sim. Então, por que eu consigo entregar tanta integridade, tanta coisa integrada? Porque eu vivi as coisas que eu integro hoje. E que eu entrego também. Né? Tudo teve que fazer para parte. poder chegar nesse momento. Então, Total. hoje eu tenho essa paz de falar isso, mas isso foi muito dolorido, porque eu era assim, aquela coisa, com o TDAH, eu entrava num lugar, aprendia tudo daquela coisa, e aí falava, não quero mais, quero outra coisa. E aí, ou seja, eu plantava, organizava, saía, virava as costas, quem pegava aquilo lá decolava, Pegou? e eu já estava em outro lugar. Aí aprendia tudo como é que funcionava aquilo, tá, é assim, ok, outra coisa. Então, assim, eu aprendi muitas coisas de muitas áreas diferentes, né? A medicina integrativa, por exemplo, por causa do meu filho, eu fui estudar medicina integrativa, né? Então, assim, eu tenho um amor por essa, que eu brinco com o meu lado bruxinha, né? Por essa coisa da medicina integrativa mesmo, que é um olhar completamente diferente da nossa medicina ocidental, que é o que eu pratico na minha família. Meus filhos têm 11 e 9 anos, nunca tomaram antibiótico na vida, nunca precisou. Nunca precisou. Então, assim, eu acho que eu tô mandando bem nesse quesito, né? Ai, não fala assim não, porque eu vou me sentir mal agora que meus filhos tomam muito antibiótico. Toma muito? É uma gripe. Meu filho tem bronquite asmática. É bobinha. Mas já tem 5 ou não? Que depois dos 5 dá uma melhorada. Tem 7. Agora não, melhorou. É, que vai assim até os 5. Mas a gente ainda toma antibiótico, vou ter que melhorar isso daí. Não, mas vai entender a psicossomática que você vai descobrir o que é e você melhora. Tudo tem um fundo psicossomático, espiritual. A gente tem que minimizar, não pode valorizar nada. Tudo que você valoriza, aumenta. Tá Tudo que você foca, aumenta. Gostaria de agradecer ao Estúdio Staco por ter promovido mais um podcast, né? Acompanhe a MS Digitais também, que lá a gente fala muito sobre posicionamento estratégico de uma forma humana, de uma forma com alma. Acompanhe a Maíra também, eu vou deixar aqui no card de informação todas as informações das redes sociais dela, para vocês conseguirem fazer essa conexão. Essa mulher maravilhosa, vale muito a pena. Então, eu vou deixar aqui as redes dela para vocês seguirem também, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada, Má, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi incrível, Você maravilhoso. Você é demais, nossa, não é hate não. Até o próximo vídeo. Tchau.